Na minha família, não temos o que comer. Milhares de brasileiros sofrem com a dependência química. Enquanto você assiste a esta mensagem no conforto da sua casa, muitas pessoas estão sofrendo lá fora. Ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a ajudar quem mais precisa. Saiba mais em façoparte.com.br ou ligue 3319-6111 e faça sua doação. Acredite na força da sua ajuda. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos, por graça de Deus, congregados ao redor da amada Mãe Maria. A mãe, discípula exemplar, porque abre o seu coração para sempre escutar a palavra santa de Deus. É por isso que temos que assumir o grande compromisso prioritário na missão da igreja, proclamar a palavra. E aqui começo lembrando São Columbano, um abade, que dava instruções para nos lembrar que Deus está em todo lugar, imenso e próximo em toda parte, conforme o testemunho dado por Ele mesmo. Eu sou o Deus próximo, não o Deus de longe. Não busquemos então, irmãos e irmãs, longe de nós a morada de Deus que temos dentro de nós, se o merecermos. Habita em nós como a alma no corpo, se formos seus membros sadios, mortos ao pecado. Então, verdadeiramente mora em nós aquele que disse: e habitarei neles, e entre eles andarei. Se, portanto, formos dignos de tê-lo em nós, em verdade seremos vivificados por ele, como membros vivos seus. Por isso o apóstolo Paulo diz: vivemos, nos movemos e somos nele. Quem investigará, pergunto, o Altíssimo e sua inefável e incompreensível essência? Quem sondará as profundezas de Deus? Quem gloriará de conhecer o Deus infinito que tudo enche, tudo envolve, penetra em tudo e ultrapassa tudo, tudo contém? Aquele que ninguém jamais viu como é. Por isso, não haja a presunção de indagar sobre a impenetrabilidade de Deus, o que foi, como foi, quem foi. São realidades indizíveis, inescrutáveis, ininvestigáveis, simplesmente, mas com todo o ardor. Vamos crer que Deus é para nós a força do amor. Por isso acolhamos a sua palavra santa. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Amado irmão, amada irmã, Jesus trata esse assunto importante e fundamental, conforme narra-nos o evangelista Marcos no capítulo 10, a caminho para que os discípulos aprendam a verdadeira direção da vida, o verdadeiro sentido do compromisso que somos chamados a assumir e da fidelidade que devemos, custe o que custar, a aliança que selamos com Deus e entre nós. Por isso fala aí do matrimônio. A dureza de coração levou Moisés, lembra Jesus, a permitir o divórcio. Nós somos chamados a construir a nossa vida como alianças. Mas para isso é preciso
construir dentro de nós o alicerce que nos capacita para poder estabelecer essa aliança. É por isso que muitas alianças estabelecidas se dissolvem. Dissolvem-se exatamente porque não tem o alicerce na interioridade, na competência, nos recursos que nós precisamos multiplicar dentro de nós. E compromete-se o relacionamento entre pessoas e a vida se torna de fato descompassada. Muda-se, escolhe-se de novo, começa tudo de novo e perde-se o sentido bonito da vida que Deus nos dá e que precisa, para ser bem vivida, ser vivida na aliança com Ele e entre nós, segundo o nosso estado de vida, segundo o nosso compromisso. Esse é um desafio humano e existencial enorme. Por isso somos chamados a compreender a nossa família como núcleo fundamental e vital para a vida da sociedade e da igreja, e nos preparar, e preparar aqueles que vão assumir o compromisso do matrimônio, de fato a estabelecerem alicerces interiores que lhes deem a condição de viver a aliança do matrimônio e de viver a fidelidade daí decorrente, para que nós possamos, como sociedade, contar com a referência bonita e fundamental da família cristã, por nós entendida como célula vital para a sociedade, mas também como grande força, igreja doméstica, como compreendemos, para a vida de nossa igreja, lugar, escola do amor e escola da fé. Vamos rezar por todos os que assumem o compromisso do matrimônio, para que o vivam com fidelidade. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira